Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. O episódio de hoje chama-se Direitos LGBT na Europa e vamos precisamente falar sobre e tratar este tema. Este podcast é apoiado pelo IPDJ através do programa OTL Ocupação Tempos Livres e também pela agência Erasmus Mais Juventude em Ação através do programa Corpo Europeu de Solidariedade. Como já mencionei, o meu nome é Pedro, aqui temos também o Rafael, cada um de nós também vai dar uma breve apresentação de si mesmo. No meu caso, estarei aqui então hoje também como formado em Ciências Sociais. Tirei Sociologia, licenciatura em Sociologia na Universidade de Évora e também mestrado em Sociologia, especialização em Recursos Humanos, precisamente na Universidade de Évora. Portanto, estarei aqui para fazer o meu melhor e prestar o melhor contributo possível perante este tema. Rafael? Obrigado por teres vindo. Tudo. Então sou o jovem que está a organizar este podcast e vamos falar. E este episódio, como o Pedro disse, tem a ver com os direitos LGBTI+, na Europa, que não é muito debatido. Nós focamos muito no nosso país e esquecemos o que é que acontece lá fora. Pronto. E para começar, porque é que tu achas, na tua perspectiva, Claro. pessoal e profissional, porque é que tu achas esta necessidade da Comissão Europeia e da União Europeia decidirem tomarem medidas para a proteção da comunidade LGBT? Isto até vai precisamente no seguimento do episódio anterior, porque identificámos que a comunidade. Foi identificado, aliás, de uma forma global no mundo, que a comunidade LGBT é muitas vezes alvo de discriminação, de diversos tipos de violências diferentes foram identificadas também no episódio anterior e, portanto, face a esta necessidade que foi identificada, portanto, estamos a falar de um problema social, não é um problema comum, é um problema social, mas um problema social também é um problema generalizado, mas que com intervenção humana pode vir a ser resolvido. E então, é precisamente pegando nesta definição, como dizemos em Sociologia de Problema Social, que há a possibilidade de ser resolvido através de intervenção humana e a Europa, a Comissão Europeia assim entendeu, implementar várias medidas e de defesa e de proteção contra a discriminação à comunidade LGBT. Sabias que, isso é uma coisa, mas é verdade, só bem mais, acho que são 20%, sem dizer escrito, na verdade são mais 26%, portanto 76% dos europeus é que acham que a comunidade LGBTI deve ter os mesmos direitos. 70% acha que 76% dos europeus responderam pronto, aos inquéritos que foram aplicados. aplicou é que dizem que a comunidade LGBTI deve ter os mesmos direitos, por exemplo, que os heterossexuais. Isto é grave de saber, é muito grave de saber. Triste, né? Bem triste. Não, o meu riso não é de maldade, é de admiração perante esta informação. É importante sempre consultar índice e estatísticas para saber a realidade que nos rodeia, através dos inquéritos que são publicados e que são um instrumento importante nas ciências sociais para a investigação, e através dessa filtração, de análise de dados e divulgação de resultados, ter noção desta realidade é muito mau, porque quer dizer que estamos a falar de uma porcentagem equivalente de pessoas na Europa que discorda com os valores quando face à defesa da comunidade LGBT. E isso é muito grave, porque se pegarmos no episódio anterior, eu estou sempre a falar do episódio anterior porque os temas ligam-se também, e quando falamos em sociedades, quando falamos precisamente nas raízes do modelo nuclear afetarem os princípios e formas de pensar de pessoas de hoje em dia,
não estamos a falar não estávamos só a falar em Portugal, como também deixámos explícito. Estamos a falar na Europa toda e no mundo. Portanto, realmente, a Europa, que é suposto ser aqui um movimento em que os países aderem para tentar pilares como a igualdade entre todos, peço desculpa, mas confraternizar também entre todos e tudo o que esteja associado a isso, realmente vivenciar esta realidade num contexto europeu é completamente descabido, pelo menos da opinião de quem está a falar em pleno século XXI, especialmente estamos em 2023, e é muito triste ter noção e saber desta realidade. Mas nós, os 76% foram em 2019. Em 2015 estavam 71%. Ou seja, houve até um crescimento. Houve um crescimento, mas foi muito mínimo. Já viste, em 4 anos, só mais 5% da população europeia é que concordou que a comunidade LGBTI tinha os mesmos direitos que os heterossexuais. Então, para já também era importante deixar a mensagem que podia ser um contributo importante de fazer mais estudos destes, aplicar, aliás, mais estudos destes, precisamente para identificar padrões, que é, se nós vimos que em relação de um ano a outro ano mais tarde houve um crescimento, podemos estar aqui perante um padrão multiplicador de números ao longo dos anos. Então quer dizer que, passado por X em X anos, o número de pessoas que estejam nessa situação pode ser cada vez maior também. Exato. Mas eu acho que isto, pronto, o que a União Europeia tem feito é dentro de vários domínios, tem criado propostas de trabalho, propostas de ação, para que estes direitos da comunidade sejam efetivamente defendidos e colocados em prática. Claro. Eu vou-te dar alguns domínios, tu concordares, e tu dás-me algumas soluções, certo? Sim, podemos aqui também. Tenho agora uma sugestão. Estava aqui a olhar para os artigos também que temos em mãos que podem ser úteis que estão a ser úteis durante este episódio. Mas de facto, uma coisa que nota-se que a União Europeia focou-se muito e que é um debate interessante é a proteção contra a discriminação no local de trabalho. E realmente era um dos domínios que provavelmente também ias referir. Podemos começar por aí, depois os próximos já introduzes tu. Pronto, estava agora aqui a olhar e pronto, bem. Mas isto até vai ao seguimento também do episódio anterior, porque por acaso falámos bastante também falámos muito deste tema, eu até dei casos concretos deste tema. É interessante ver a valorização, digamos assim, da União Europeia perante a Comissão Europeia, desculpa, perante este tema em específico, mas o facto de que, portanto, estamos a perceber que aparentemente das comunidades LGBT, 47% na União Europeia dizem que foram vítimas de assédio no local de trabalho. E isso é muito grave. Estamos a falar que é metade da comunidade a nível europeu. Isso ok, é um valor muito alarmante, é uma estatística que não podemos desviar os olhos e, portanto, após ser aplicado um diagnóstico social, a Comissão Europeia realmente então abordou realmente este tema e tentou valorizar e tentar arranjar medidas e políticas de proteção, defesa de pessoas de comunidade LGBT, precisamente perante a discriminação no local de trabalho. Pronto. E, portanto, face a isto, o que é que podemos chegar? Podemos identificar aqui que há muitos direitos que estão a ser infringidos na Europa. Já é uma conclusão que podemos chegar, porque perante estas estatísticas, perante a valorização, por exemplo, deste tema em específico, estamos aqui a identificar, isto é muito mal, de uma transversalidade pela Europa toda, ou quase toda, de muitos agentes que estão a infringir os direitos que supostamente deviam estar a ser estabelecidos e implementados. Né? Então, quer dizer que, mesmo que a Europa, estejamos aqui a falar dos direitos LGBT na Europa, por mais que a Europa também, conhecer bem, tente implementá-los,
a verdade é que estamos a assistir a um não cumprimento desses mesmos direitos. E isso é muito grave e perante esta situação também podemos identificar, há estudos que mostram muito que está a haver uma relação entre a Comissão Europeia e as empresas, né, para tentar colmatar este problema social identificado, mas ainda há um trabalho pela frente, é uma situação ainda muito gritante. É importante também com isto, mas é importante a Comissão Europeia, nos direitos que está a tentar promover em relação à comunidade LGBT na Europa, neste caso ligados ao trabalho, poder garantir a segurança, então também das pessoas, dos trabalhadores, e defender os seus direitos laborais e todos serem tratados como iguais, sem discriminação face precisamente a eles e a outros, mas realmente é uma situação muito gritante, sim. Imagina, eu acho que isto também, principalmente agora neste tópico do trabalho, acho que as pessoas que no local de trabalho fazem qualquer tipo de discriminação acabam por não ser muito inteligentes. Porque, imagina, tu tens o trabalhador, por ser neste caso, a comunidade LGBTI, é discriminado. A partir do momento em que esse trabalhador é discriminado, já não tem muita vida. Por mais gosta do que faça, por mais gosta do tal trabalho, tem lá pessoas que o apoiam, qualquer coisa, mas a pessoa deixa de ter vontade de trabalhar. A pessoa deixa de ter vontade de dar o máximo, porque se está a dar o máximo e está a ser discriminado, não vale a pena. Ou esse impacto, né, que se tem na pessoa, no trabalhador neste caso, o que vai acontecer como consequência disso para a empresa, ou seja público ou privado, não interessa, é que o trabalhador vai deixar de dar tudo o que pode dar e a empresa fica a perder. Estás a perceber? Ou seja, era muito mais fácil e produtivo para a empresa investir, para os trabalhadores nela terem toda a gente a 100%, combatendo exatamente essas necessidades que, ao fim e ao cabo, acabam por ser uma parte educacional dentro das próprias empresas. Não é muito fácil isso acontecer e ter todos os trabalhadores a dar 100% do que ter uma falha de uma ou duas pessoas por erros que não são dessas pessoas. Sim. É porque seja, pronto, é só assim um bocado, descansa um bocado. Não estou a ser muito inteligentes. Pronto, e focando no que acabaste de dizer, pronto, temos que sempre ter em consideração e ter o conhecimento de que, perante necessidades sociais identificadas, também são criadas instituições para a defesa dos direitos e deveres de todos. Portanto, a Comissão Europeia também já criou, já fundou muitas instituições sociais que estão para recorrer, não só a Comissão Europeia, mas todos os Estados, né, ligados ao mesmo. Existem instituições a que se pode recorrer para contactar, para denunciar, para de facto ajudar a proteger, defender a comunidade LGBT. E portanto é importante, também deixamos aqui o conselho de que as pessoas também possam fazer uma procura ativa na internet para tentar identificar e procurar os contactos de instituições europeias, nacionais, locais, dentro do espaço da Europa, que possam contactar para fazer denúncias, para também explicitar os vossos valores e deveres, porque vocês também todos têm o dever à segurança, digamos assim, e portanto é importante fazer isso. Em Portugal, precisamente, temos uma questão interessante, que é, temos, sei lá, entidades como a APAV, tu focas em Portugal, a APAV também fala dos tipos de violência, fala de contactos bastante interessantes e conhecimentos até de princípios europeus face aos direitos LGBT, que as pessoas podem consultar, podem também se informar, e até outra coisa mais interessante que também é aconselhável aqui. Vamos pôr isto num ponto de vista até bastante bom. Já que também estamos a falar isto num contexto, digamos assim, também ligado ao associativismo, também é muito bom e é importante, tal como está a ser feito agora,
criar projetos também que deem resposta a estas necessidades. Portanto, num contexto europeu, e a Agência Erasmus, mais tudo em ação, por exemplo, tem vários programas, propriamente, que está ligado à Comissão Europeia, né? Depois tem vários programas que visam apoiar projetos perante estas situações. Então, por exemplo, através do próprio Corpo Europeu de Solidariedade, que é, por exemplo, um programa, e entre outros que lá tenho, que eu aconselho também depois a pesquisarem, a filtrar e fazer uma lista, tem a oportunidade de instituições na Europa, não só em Portugal, mas as agências estão espalhadas pela Europa toda, e, portanto, têm a oportunidade de submeter projetos que podem vir a ter financiamento para intervir diretamente nesta problemática. E estamos a falar que a Comissão Europeia já acabou por criar, digamos assim, várias metodologias, várias medidas que são transversais também diretamente à intervenção perante problemas sociais relacionados com a comunidade LGBT, porque isto permite também a que nós, como jovens, ou qualquer outra pessoa, agentes sociais, possam tomar uma atitude de fazer uma ação, partir para a ação, digamos assim, através de projetos para intervir e apoiar precisamente também neste tema. Portanto, apesar de estarmos a falar que o Estado também criou e tem direitos diretos sobre a comunidade LGBT na Europa, também criou outras metodologias, outras medidas que permitem às pessoas livremente, ou seja, são transversais a outros programas, mas que dá as ferramentas e os recursos suficientes para que pessoas e instituições possam também ter a escolha de tomar uma ação, digamos assim, como disse há bocado, e criar projetos para dar resposta a este problema social. E com isto podem nascer projetos também muito interessantes e, portanto, a Comissão Europeia, nesse aspecto, está a fazer um ótimo trabalho em ter posto isto como uma lista de prioridades dos direitos LGBT na Europa e também ser uma coisa que é valorizada nas candidaturas dos projetos e nestes programas que eles próprios promovem. Mas sim, eu acho que às vezes nós, enquanto indivíduos e cidadãos, acabamos por culpabilizar muito os órgãos que estão acima de nós. A verdade é que a União Europeia o que está a fazer acaba por ser de louvar, porque ao fim e ao cabo a Comissão Europeia representa cada país que está envolvido. Sim. Cá Portugal tem envolvido, por exemplo. Mas quem representa Portugal não são só os nossos, o que a gente chama dos nossos políticos. Cada um de nós acaba por ter Sim. uma atitude perante este tipo de problemáticas e que vão influenciar as nossas decisões políticas. Isto para dizer o quê? Que se cada um de nós tomar uma atitude ou uma ação perante qualquer tipo de problemática, neste caso sobre a comunidade LGBTI, isso acaba por se fazer ouvir. Acaba por ser aquele efeito em borboleta que se costuma falar na gestão da empresa. Pronto. E isto para dizer o quê? Que nós também não podemos pedir milagres de uma Comissão Europeia que ao fim e ao cabo somos nós que a fazemos. Portanto, não adianta muito estarmos a culpabilizar os órgãos decisores quando nós é que fazemos os órgãos decisores. Verdade. Mas de facto acho que a Comissão Europeia tem feito um excelente trabalho e também já agora informativo. A gente não tem noção dessas coisas, eu também não tenho noção, sem ter sem ter lido este artigo, eu não tenho noção. Por exemplo, quando um país da União Europeia não cumpre aquilo com que se comprometeu ao entrar na União Europeia, nomeadamente nestas questões da promoção dos direitos da comunidade LGBTI, é um crime. É crime, é considerado crime. Eu não fazia ideia. Porque de facto as pessoas cometem esse crime diariamente, praticamente, e ninguém faz nada. Só Deixam armar e se deixam aplicam. Sim. e vão deixando andar e não se faz nada.
Pronto, e agora, perante também outros tópicos que sejam, estamos a falar que mais para a frente também já identificámos que 69% da União Europeia pensam que pensa que devia ser permitido a pessoas do mesmo sexo poder casar. Portanto, é preciso destacar isto, só 69 pessoas, apesar de ser a maioria, apesar de ser mais de metade, sim, mas só 69 pessoas permitirem o casamento, terem a opinião que pessoas do mesmo sexo deviam se poder casar, é mau. Porque estamos a ver o que é que o modelo de família nuclear, esses princípios também baseados na religião, entre outros fatores sociais, têm, ao nível europeu, peso na decisão e nas opiniões dos cidadãos europeus. E são cidadãos na Europa. É muito mal ver isto. Pronto. Perante então esta visão e a identificação deste problema, claro que a União Europeia já defende o casamento de pessoas do mesmo sexo ou do mesmo género, como quisermos chamar, num contexto europeu, defende, aprova, tem projetos ativos sobre isso, já agora também aconselho a pesquisar sobre isso, e que tentam de facto comatar tudo isso. E já agora, eu esqueci-me de há bocado fazer uma distinção que é importante ser feita. Por acaso, agora vi a palavra, pronto, nos artigos que tenho lido e tido contato, então, gerados pela Comissão Europeia, vi que utilizam muito o conceito de sexo e género, mas se calhar de uma forma que não está assim tão correta ou de forma errada. Para já, género é, digamos assim, aqui está mais relacionado com a identidade de cada um e não só as expectativas e funções que a sociedade espera do indivíduo à nascença, inclusive da definição que a sociedade criou, pelo menos dos dois géneros básicos, que eram o masculino e o feminino, mas atualmente, sendo o género mais um fator de identidade, já ajudou com que existam muitos tipos de géneros diferentes. E seria importante, primeiro de tudo, também nos direitos LGBT, face na Comissão Europeia, a própria Comissão Europeia, quando trabalha isto, ter muito cuidado com o uso destes dois, do conceito de sexo e de género, na forma como faz os estudos, as leis que defendem, os projetos interventivos, porque é muito importante, já que sexo também está relacionado diretamente com os órgãos biológicos, com o que se nasce, e também com o facto de ser mulher ou homem, mas perante a identidade de género de uma pessoa, aí é que também pode, e então existe a transexualidade, poder também haver, já existem mecanismos, felizmente, e permitidos na União, na Comissão Europeia, já foram permitidos em maioria dos países também, a questão de pessoas poderem também passar por cirurgias e outros mecanismos de apoio para ter a mudança e processo de mudança também de sexo, que liga-se então ao género, precisamente, e aí já remete então para os conceitos de sexualidade, de uma pessoa, por exemplo, se identificar como género feminino ou masculino, mas nascer com o sexo contrário ao acontecente, e o facto de haver fatores para essa mudança. Isso é um grande avanço, então, da Comissão Europeia, é uma coisa muito boa, já ser permitido esta lei, e o facto da União Europeia defender esta lei, né? Não é em todos os países ainda, digamos assim, que tenham adotado isto, mas a esmagadora maioria já adotou e, portanto, também temos uma perspectiva positiva a passos largos em alguns destes tópicos e é muito bom saber isso. Na verdade, se formos a ver, a nível de legalidade e de implementação de leis, a União Europeia tem feito um excelente trabalho nesse aspecto. A questão é se depois, em alguns países, ou se as pessoas, a título individual, aplicam essas leis ou não. É isso que estamos aqui a ver e é isso que sai fora do controle da própria Comissão Europeia, como disseste muito bem, a Comissão Europeia já não tem culpa disso, porque não pode andar a observar todos os cidadãos, cabe entre nós, cidadãos, também temos essa empatia, ter essa noção, essa sensibilidade e estamos de mente aberta
estas coisas, a respeitá-las, para vivermos numa sociedade melhor. Imagina, acho que há aqui 2 ou 3 pontos que vai dar a isso que estás a dizer e que são importantes, que é, primeiro é a informação. Que informação é que a sociedade recebe sobre este tema? De facto, a maior parte das pessoas hoje em dia acham que o cerebro não é a mesma coisa. Quando perguntam, qual é o teu género? Masculino e feminino, são as únicas opções de escolher. Não acontece, isso não é assim. O sexo é o sexo com que tu nasces. Portanto, vens à nascença com órgão sexual masculino ou com o feminino. E depois tens o género que é aquilo com o qual tu te identificas. Nem tem que ser feminino ou masculino. Pode ser Exatamente. qualquer. Afinal, cabo, já é a forma como nós nos expressamos. Sim. Daí ser a nossa identidade. Eu posso ser do género masculino, posso ser do sexo masculino e identificar-me com o género feminino, por exemplo. E depois, portanto, é a informação. E depois, a outra parte é perceber até que ponto é que vão os meus direitos e os meus deveres, consoante essa informação que nós recebemos, que nós procuramos, porque também temos tanta gente procurar. E depois, quando nós percebemos quais é que são os nossos limites, esses limites vão ser iguais aos dos outros. Não é? Basicamente, se eu, sei lá, não me exemplo, mas basicamente o que eu quero dizer é que com a minha liberdade acaba onde a tua começa. Ou seja, estás a trabalhar o conceito do livre-arbítrio, que é, és livre para tomar as tuas decisões e ações, desde que estejas responsável sobre elas e, claro, que sobre elas também há consequências e punições. Ou seja, ao fim e ao cabo, tomamos as nossas decisões diariamente nesta questão e temos que acabar com as consequências, assim como tomamos a decisão. Exatamente. Então, se tivermos consciência para tomar uma decisão de fazer discriminação por uma pessoa que a gente se calhar nem conhece, também conseguimos marcar com as consequências dessa decisão. E depois, portanto, informação, limites, e depois é. Tinha as costas de parte, que eu não me lembro do que é dizer. Mas tenta expressar aquilo que a ideia que querias transmitir, mesmo não temos do conceito. Não, onde é que. Pronto, mas sobre estes temas é exatamente isto que estávamos a falar e estavas a falar muito bem, estavas a tocar na diferença, estavas a falar outra vez e a usar outras expressões para a questão do sexo e a questão do género. A informação. Exato, estavas a falar do acesso então à informação, do facto de estamos numa sociedade de acessibilidade e facilidade de acesso à informação. Portanto, procurarmos informação, ficarmos informados sobre, nomeadamente, estes conceitos que às vezes são básicos e que se calhar até deviam ser já explicados quando nós somos mais novos. Depois é perceber também como é que impacto é que esses conceitos têm em nós, porque também é importante, porque nós vamos reagir ao mundo externo consoante o nosso mundo interno tem cá dentro. E depois é uma coisa que falta muito hoje em dia, vai de acordo com aquilo que a gente está a falar há bocado, que é às vezes nós sofremos violência, que seja tipo for, nós nem nos estamos a perceber que é violência e depois nem não temos voz para falar sobre ela. Não temos sequer voz para dizer assim, ok, então se isto está a acontecer, eu não me estou a sentir bem, onde é que eu vou pedir ajuda? E depois o que é que eu faço? Diga alguma coisa ou não digo? Acho que principalmente os jovens ficam muito assim, não sei se é pela falta de lá está, de informação. Acho que acaba por ser um bocadinho, vai tocar nos outros 2 pontos que eu falei. Acho que é um bocado de falta de informação, perceber o que é que pode ser feito e onde é que se podem dirigir. E depois também talvez a imaturidade emocional para nós lidarmos com isso. Percebes? E de facto é uma pessoa que às vezes é maltratada numa relação tóxica, por exemplo, muitas vezes deixa-se lá estar. Porque tem medo. Exato. Que é a questão do medo. Exatamente. Muito bem. Não, mas isto como jovens, já estando aqui como sociólogo, também estou aqui como jovem, e de facto
da nossa opinião enquanto jovens, realmente o que o Rafael acabou de dizer também é uma realidade muito presente nos dias atuais e que devemos ter muito em atenção. Mas de facto, a Comissão Europeia, as leis estão lá, estás a perceber? As leis estão lá. Eu não consigo explicar muito bem isto, mas as leis estão lá, a informação está lá. Acho que nós, por algum motivo, simplesmente não avançamos para nos informar. Sim, Também é verdade que cada vez hoje em dia, de há uns anos para cá, tem melhorado. Não vou dizer quem é, mas aí há uns anos atrás, eu não sei se te recordas, os jovens não se moviam. Os jovens não se moviam para nada. sim. Até podia estar a acontecer a maior desgraça da vida deles, mas eles até podiam ser gozados todos os dias na escola, mas eles não faziam nada. Claro. Continuavam sós. É só... Sim. Mas tem a ver com isto que a gente está a falar, Sim, sim, sim. mas a informação está lá e a lei está escrita. E sabes como é? Hum. Eu estava a pensar num assunto interessante que era um caso, se calhar, muito bonito que hoje em dia temos, a adoção. O facto de casais, eu estou-me a lembrar porque estava agora só aqui a dar uma leitura, de facto, os casais já é permitido, antes não era, mas já é permitido, casais homossexuais poderem adotar filhos e crianças que tenham sido abandonadas ou que sejam órfãos. E é uma coisa que eu tenho de dar os parabéns à Comissão Europeia, principalmente da opinião também minha, porque é um grande avanço em muitas coisas e há muitos índices da felicidade das crianças, até há estudos que dizem que crianças que cresçam num contexto com pais do mesmo género, até acabam por ser crianças mais bem formadas do que crianças que crescem num contexto de casais heterossexuais. Porquê é que eu estou também a explicitar isto e estou a mexer neste assunto? É porque já muitas vezes muita gente viu pôr em causa a saúde de uma criança por ser adotada por casais que tenham o mesmo género. E por causa que a criança decide ter um pai e uma mãe. Mas isso é relativo. É mesmo muito relativo. Porque já foi comprovado, não só, estatisticamente, cientificamente, casos reais, casos factuais mesmo, que não é assim. Já foi provado que hum, crianças que mais tarde são muito bem-sucedidas na vida e que tiveram uma ótima educação tendo em conta os pais que tiveram, pronto. E isso desmistifica a representação social cá na sociedade e essas críticas que são atribuídas a pais que sejam do mesmo género sobre uma criança. E até, pegando ainda mais nesse assunto, foi bom a Comissão Europeia, de facto, ter legalizado isso, porque há uns anos nem sequer era permitido. É uma lei que dita assim de uma forma simples, como estamos agora a falar como jovens, há que valorizar e há que ver estes passos grandes que realmente a Comissão Europeia tem feito ao longo do tempo. Claro que depois cabe também a cada país, obviamente, se adota isto ou não, mas são cada vez mais países também a aderir a esta causa. Tal como o casamento, também isto é muito importante falar e precisamente expor à superfície. Bem, nós, aí há uns tempos atrás, houve uma frase assim um bocado infeliz, né? Que é a falta de. É mesmo falta de informação e falta de maturidade. Sim, Que era um senhor de 40 e tais anos a dizer que não concordava com o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, porque o filho ou a filha ia acabar por ser homossexual. E de facto, não, isso não acontece. pois, Isso não se passa. Ai, pois exatamente. mas, Não, e não mas, sabes, acontece, não. mas sabes que Sim, isso tem tu acabaste de dizer, e bem dito, tem uma explicação cognitiva comportamental. Que é, basicamente, as pessoas LGBTI, mas não são só as pessoas LGBTI, são outras pessoas que nós chamamos de alternativa, acabam por ser pessoas mais abertas, porque
acabam por estar mais disponíveis a receber informação e a processá-la. Por isso é que elas acabam por ser também tão maturas emocionalmente. Que, de facto, isto deixa-me voltar um bocadinho atrás. Isto para nós recebermos o que é novo, temos que deixar sempre o velho ir embora. E esta questão da família nuclear, Conviver com, exatamente, conviver com. acaba por ser lidar com. é- ou seja, algo que já não nos serve e que nós temos que deixar ir. Temos que aceitar que já não serve para nada, já não nos acrescenta nada na nossa vida. Ahm, e estas pessoas, no caso da comunidade LGBTI, como elas já sofreram tanto por causa destas atitudes de discriminação e violência, elas acabam simplesmente por, tipo, só o nome de uma palavra feia, tipo, que se lixe. Pronto, Sim, que se lixe. Eu não estou para isto. Eu quero é receber energias positivas, vá. claro. E acabam também por criar um espaço de segurança na própria dentro da própria família. Segurança, de carinho, de empatia, de aceitação. Não quer dizer que essas pessoas não ralhem, que não façam asneiras, não cometam erros, que não sejam maus pais. Há em todo o lado. Não é a orientação sexual, nem a identidade de género que vai fazer que sejas melhor pai ou melhor mãe do que os outros. Não tem nada a ver com isso. Mas acaba realmente por criar este ambiente de mais afeto, de mais empatia, e as crianças acabam também por se sentir muito mais seguras. Claro. A criança ao sentir-se mais segura, eu já estou a falar com a minha enfermeira, peço desculpa. Mas acho que deve que faças até. Exponhas a tua opinião da atividade profissional que praticas. De facto acontece. A criança sente-se mais segura e acaba por ficar mais disposta a aceitar o mundo lá fora exatamente como ele é, com as coisas más e com as coisas boas. E acaba por, também por sentir essa segurança na escola, acaba por ter melhores resultados escolares, nas relações sociais, etc, etc. Sim. E até agora, ainda ao enquanto tu estás a dizer, eu falei no último episódio, foquei muito na questão da família nuclear e falei também da questão da família companheirista, que é o que está mais em voga hoje em dia e o modelo mais correto de identificado a seguir. De facto, o modelo companheirista para as famílias até intervém, adota mesmo a perspectiva de que também casais homossexuais e todo tipo de casais até. O modelo companheirista é um modelo mesmo muito liberal, muito, que permite o respeito entre todos e que geralmente também é um modelo que traz mais, hum, pronto, mais bem-estar, é o modelo ideal a seguir. Até porque o próprio nome, modelo companheirista, tem a ver com o companheirismo numa família. Ou seja, não interessa o género que tu tens, não interessa isso, essas coisas não interessam. Interessa é o companheirismo que se sente, esse amor, esse afeto, esse bem-estar saudável que é incutido, que se sente, que se vive na família. E este é um modelo companheirista. É mesmo a questão do companheirismo. E, de facto, é um modelo que, ironicamente, é um modelo que a própria Comissão Europeia também transmite nos valores europeus. Pratica e informa. Pronto. Pois é, acho que ao fim e ao cabo o que a Comissão Europeia está a fazer bem, apesar de distinguir aqui algumas comunidades que de facto são as mais vulneráveis por estes motivos todos que nós temos estado a falar, ah, que a Comissão Europeia defende. E na altura, não sei se é presidente, se é diretor da Comissão Europeia, mas que disse, e bem, que é: eu não vou deixar de amar outra pessoa por achar que é crime, não é crime amar. Claro. E quando nós falamos em amar, não quer dizer que seja para namorar, para casar. Eu amo o Pedro, Sim. que ele é meu amigo, Sim. E somos companheiros. nós Estás a somos ver? companheiros, Companheiros já de longa data. verdade. Yeah. Pronto, isto para dizer o quê? O que a Comissão Europeia defende e que nós todos devemos defender, que ao final é isto que ela não está a tentar traduzir, é que não há mal nós gostarmos uns dos outros. Neste nos refletimos. Então, E aproveito, vê? e aproveito para também fazer uma sugestão de leitura. Nós, o artigo, já referenciamos o artigo muitas vezes aqui durante este episódio.
Aconselhamos também a leitura do mesmo. Foi emitido pela Comissão Europeia e o nome do artigo é Enfoca a União Europeia e a Igualdade das Pessoas LGBTI, e é de fevereiro de 2020. Se escreverem este título no motor de pesquisa do Google, irão encontrar automaticamente o artigo, e foi precisamente neste artigo que nos baseámos e que trabalhámos e analisámos vários aspectos que temos que encontrarmos nele para este episódio. Portanto, sempre se quiserem saber mais, o acesso à informação é livre, é fácil também de o fazer. Aconselhamos mesmo vivamente esta leitura e toda a informação poderás também estar nela. Claro, como vocês sabem, nós como jovens e nestes projetos, havia mil e uma coisas que podíamos trabalhar neste episódio, havia muito mais que podíamos informar, trabalhar, analisar, expor outras perspectivas, mas infelizmente a duração do mesmo também tem uma duração limite e, portanto, o que nós podemos deixar de mensagem e aconselhar é informem-se, pesquisem e, com base nessas informações, tomem uma ação positiva de acordo com os valores e princípios europeus e atuem perante aquilo que acham o correto e perante também a comunidade LGBT. Podem fazer através de projetos, através de informação e, portanto, é aquela coisa de ponha, dito mesmo à portuguesa, ponham as mãos na massa, porque os jovens e todos nós temos o poder de mudar o mundo. Às vezes pequenas coisas podem ser grandes contributos e, portanto, deixamos então também essa mensagem a todos que verem este episódio. Oh, Fui, cara. Obrigado. Pronto. Fiquem bem e mais uma vez muito obrigado. obrigado.